Mas é um tema que eu gostaria de ter-me percebido quando abri o negócio ou mesmo antes de eu abrir, que é aquela frase muito clichê, mas extremamente verdadeira, que é: mais depressa um cliente fica amigo do que um amigo fica cliente. Alô! Bem-vindos ao segundo episódio do meu podcast Vai Dar Bem ao Cão, um podcast para profissionais do grooming e não só. Neste episódio vamos falar sobre 3 coisas que eu gostaria de ter sabido quando abri o negócio, antes ou numa fase muito inicial. Aqui neste podcast vocês não vão ouvir aquele tipo de conversas de 5 passos para o sucesso, 5 passos para ficares rico em um ano, nada desse tipo de conversas. O meu objetivo com este podcast é que o vosso negócio, se assim entenderem seguir por um negócio deste só, se já estão num negócio deste género, que consigam aprender com aquilo que foi o meu caminho e com a minha história e que isso vos ajude a chegar mais rápido àqueles que são os vossos objetivos. Uma das coisas que nos faz sempre abrir um negócio próprio é aquela ideia, aquele mito de que quando trabalhamos para outras pessoas, há sempre aquela sensação de que essas pessoas estão a ganhar muito dinheiro à nossa custa, que nós nos esforçamos muito e que na realidade nunca vamos avançar mais do que aquilo. E uma das coisas que eu me lembro de pensar especificamente era, ao olhar para a faturação, quando trabalhava para outra pessoa, pensar: mas esta pessoa faz o meu ordenado numa semana, portanto, e muito simplesmente, se eu trabalhar sozinha, eu vou quadriplicar o meu ordenado, certo? Errado, bastante errado. Não podia estar mais longe da realidade, mas a verdade é que muitas pessoas, isto seja em qualquer negócio, a maior parte das pessoas que passam de um técnico para um autoemprego, portanto que abrem o seu próprio negócio e que fazem um autoemprego, o que acontece é que esse é o principal pensamento e não é por aí que vamos conseguir ter um negócio, não é? Portanto, um autoemprego e um negócio são 2 coisas diferentes e muitas vezes a realidade cai-nos, para muitos bastante tarde, para outros logo cedo. Numa nota à parte sobre este assunto de como a nossa consciência funciona e como a nossa percepção enquanto técnicos, quando queremos passar para um negócio próprio, aconselho-vos a ler o livro O Mito do Empreendedor, ou em versão original de E-Myth. O autor é o Michael Gerber. Eu já li, é um livro muito levezinho, bastante fácil de encontrar algumas versões online em português e em inglês, e é um livro bastante leve sobre exatamente esta viagem que leva as pessoas a serem um técnico muito bom numa arte, num ofício, e que decidem ter o seu próprio espaço para trabalhar por conta própria, mas que isso não leva na realidade essa pessoa a ter um negócio. E é muito fácil de ler, é um livro que eu acho que aconselho a toda a gente a ler, toda a gente que esteja já com um negócio próprio ou que esteja a pensar abrir algo seu, para que lhe dar um pouco de perspectiva sobre o que pode esperar em relação a abrir o seu próprio espaço. Mas vamos ao tema principal. O tema principal então vamos falar de 3 coisas, claro que há muitas mais, mas hoje vamos falar sobre 3 pequenos assuntos que eu gostava de ter sabido numa fase muito inicial do meu negócio. O tema número 1, e acho que foi o mais impactante e mais tchanã no início desta aventura, que foi ter o salão aberto, ter um bom contabilista. A primeira loja que abri, o dono da loja era também contabilista e obviamente que eu, não tendo uma pessoa ao meu lado que fosse contabilista, esta pessoa disponibilizou-se imediatamente para o fazer. Eu achei que bom que fica toda a gente dentro do mesmo âmbito e acabamos por fazer aqui um pouco de quase como juntar o útil ao agradável. Achamos, é uma pessoa que não vai querer o nosso mal, porque é o nosso senhorio e quer que nos mantenhamos naquele negócio durante algum tempo, portanto não acreditamos que possa sair alguma coisa de mal aqui e, obviamente, neste caso não estamos a falar em questões de má fé, nada disso, mas às vezes as questões de falta de comunicação, de nós não acharmos que não devemos fazer algumas perguntas, entrarmos muito numa consciência de que não vou fazer certas perguntas para não parecer que não sou profissional ou para não parecer que não sei o que é que estou a fazer,
e não comunicarmos às vezes algumas daqueles que são as nossas intenções ou as nossas filosofias, os nossos valores e as maneiras como queremos que o negócio corra. E às vezes alguns pormenores que nós não compreendemos, tentamos não dar o braço a torcer a dizer que não os compreendemos e isso vai fazer com que erros aconteçam. E neste caso, especificamente, eu tive alguns erros financeiros que podiam perfeitamente ter sido evitados se tivesse eu pedido esclarecimentos e se tivesse feito as perguntas mais certas, mais corretas e que me tivesse aprofundado um pouco neste assunto. Por isso acho que aqui o que eu gostaria de ter sabido antes, a importância de ter um bom contabilista. Não é preciso ser muito bom, mas pelo menos um contabilista interessado, um contabilista que seja muito conhecedor e que nos mostre todos os caminhos que existem para seguir e não uma pessoa que nos diga, você é que sabe, porque na realidade a grande maioria de nós que se mete nestas aventuras não sabemos e só descobrimos mais tarde, quando há erro. E aquilo que eu quero para vocês é que evitem isso. O tema número 2 que eu gostaria de ter sabido quando abri o negócio era como precificar, como fazer a nossa própria tabela de preços. Muitas vezes nós fazemos as tabelas de preço e neste caso, especificamente no grooming, fazemos as tabelas de preço porque onde trabalhávamos já eram aqueles preços, porque a concorrência faz assim, porque eu enquanto dono de cão estaria disposto a pagar X e não precificamos especificamente consoante as nossas necessidades e os nossos custos. Atenção, eu hei de fazer um episódio especificamente só sobre como fazer uma tabela de preços ou como é que devemos fazer uma tabela de preços ou como precificar os nossos serviços. Muitas vezes achamos que ainda não sabemos muito e um dos erros que acontece é nós numa fase inicial acharmos que nós somos pequenos, apesar de termos muita vontade de fazer muito e queremos aqui entrar no mercado de trabalho de maneira a mostrar queremos trabalhar, muitas vezes achamos que não valemos assim tanto e mandamos para o ar, portanto os preços são colocados para o ar e na altura, quando eu abri a loja, o primeiro salão, os meus preços foram baseados naquilo onde eu já trabalhava, ligeiramente acima daquilo que eu já cobrava nos sítios onde trabalhava e também muito baseado naquilo que eu achava que era justo pagar aquilo que eu achava que sabia fazer e não tinha em conta tanto exatamente as despesas que tinha, qual é que era o meu valor hora e havia umas quantas nuances de que não estavam a ser corretamente cobradas e que não estavam a ser corretamente tidas em conta e então por isso acho que era muito importante toda a gente aprenda a precificar e a perceber exatamente o que é que existe no nosso preço, não só por uma questão de nosso próprio valor, mas também por uma questão de justificação de mercado, para perceber que este mercado do grooming é um mercado com valor. Mas vamos fazer um episódio especificamente só de como precificar corretamente. O terceiro tema que eu gostaria, que é um pouquinho mais pessoal, mas é o tema que eu gostaria de ter-me percebido quando abri o negócio ou mesmo antes de eu abrir, que é aquela frase muito clichê, mas extremamente verdadeira, que é mais depressa um cliente fica amigo do que um amigo fica cliente. Isto foi uma realidade que ao início eu não abri o meu próprio salão com este motivo, mas imaginemos, nós temos muitos amigos que têm animais, familiares que têm animais, imensos, nós tínhamos algumas atividades que todas as pessoas que iam a essas atividades eram pessoas de animais que gostavam muito, principalmente de cães e alguns com gatos, ao ponto de que provavelmente se todas essas pessoas fossem só essas pessoas fossem os meus clientes inicialmente, o meu negócio conseguia sobreviver. Mas a verdade é que praticamente nenhuma dessas pessoas é nosso cliente. Isto acontece de uma forma muito natural. Não fiquem a pensar de que têm essa necessidade de serem nossos clientes, porque isso não vai acontecer. E ainda mais, acontece às vezes quando alguns amigos ou familiares, ou próximos familiares ou familiares de familiares, acham que por causa dessa proximidade vão ter direito a um preço especial. Seria na realidade de pensar de que essas pessoas que nos são próximas e que querem o nosso bem, iriam ser os nossos maiores apoiantes e iriam com todo o gosto pagar o preço final e iriam com todo o gosto
apoiar o nosso negócio sendo clientes, mas na realidade o que acontece é exatamente o contrário. Por isso, se o vosso nicho neste momento for o vosso meio, for com muitas pessoas que são vossos potenciais clientes, os vossos amigos são os vossos potenciais clientes, desenganem-se se é baseado nisso que pensam abrir o negócio. Não vai ser por causa disso que vão conseguir abrir o negócio, bem, ou mantê-lo. Na realidade, a proximidade que nós temos com as pessoas torna quase impossível eles serem nossos clientes. Por isso é uma visão muito também romantizada que nós temos, que é normal enquanto seres humanos, não tem nada de mal, tá bem? Mas, tal como eu vos disse, mais depressa um cliente fica amigo do que um amigo fica cliente, e a verdade é que isto depois compensa muito, porque principalmente neste caso que criamos um negócio de proximidade, a verdade é que muitos clientes ficaram amigos, por qual eu prezo muito, e são as pessoas que, essas sim, começam uma relação connosco porque nos valorizam enquanto profissionais, e vão ser esses que daí para a frente vos vão valorizar também como amigos e que terão todo o gosto em pagar o vosso full price. Espero que tenham gostado deste tema. Por favor, o que é que vocês acham? Digam-me para quem já tem negócio aberto, se por acaso já passaram por alguma destas questões. Caso ainda estejas a pensar em abrir o teu próprio negócio, pensa nisto, e até lá, bons banhos!